Bom dia. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o registro, tá? Como um instrumento pedagógico. Eu vou começar, antes de falar de registro, eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre para que registro, para que prática pedagógica inclusiva, para que material acessível, por que a gente discute sobre todos esses pormenores. O registro é um deles da inclusão, né? Tem muitas coisas que acontecem numa escola. Uma hora a gente está falando de avaliação, outra hora a gente está falando de disciplina, outra hora a gente está falando de instrumentos de ensino. Mas vamos voltar para o começo dessa história? Para que serve a escola? E por que eu tenho que fazer uma avaliação e um acompanhamento justo de quem está dentro dela? Vocês sabiam que a palavra escola vem do grego antigo, escolé? Vocês sabiam disso? Alguém já tinha lido sobre a origem da palavra escola? Escola significa, no grego antigo, tempo livre. Pode parecer um pouco conflituoso com o que a gente vê hoje, porque as crianças vão muitas vezes para a escola e aquele é um lugar sem tempo livre para pensar, para brincar, para desenvolver, né? Então, escolé vem de ócio. A origem da palavra escola significava que era um espaço para que as pessoas deixassem do lado de fora daquele ambiente todas as suas condições sociais, o sobrenome, o trabalho, né? E tivesse um tempo livre das suas atribuições lá fora, das suas obrigações lá fora, para poder pensar, criar, filosofar, aprender, discutir, ensinar. Olha que interessante de onde vem a palavra escola. E se a gente olha como a gente vê a escola hoje, tem muito a ver com a origem da palavra do grego antigo? O que vocês acham? Não? Quem acha que não? A escola está muito longe do seu início ali. Não. Quem acha? Quem acha que mais ou menos? Bem menos. Não. Quem acha que está certinho, bateu? Tem gente que acha que a escola é um tempo livre. Ela é, muitas vezes, em algumas circunstâncias, mas ela não é só o tempo livre. Porque, é claro, a sociedade vai evoluindo, ela vai construindo também o seu jeito de entender a escola, o que não é ruim, né? A escola ela é hoje motor de muitas coisas. Inclusive, você não consegue até acessar outros direitos se você não tem o direito da educação assegurado, porque uma pessoa que não vai para a escola, muitas vezes ela é ali nesse espaço que ela aprende sobre os seus direitos, né, que ela acessa outros serviços públicos, no caso da escola pública. Então, claro que a escola não vai ser a escola da Grécia Antiga, mas o princípio de você deixar do lado de fora tudo aquilo que lá fora é motivo para você ser cerceado, para você ser rotulado, taxado, limitado, isso sim tem que ser o tempo livre da escola. E aí, eu vou ler só um trechinho rápido de um livro do qual eu gosto bastante, que fala sobre a escola, Em Defesa da Escola, uma questão pública. É um livro muito legal. Diz o seguinte: isso significa a escola como lugar de suspensão, ele usa o termo suspensão, que a escola dá às pessoas a chance, temporariamente, por um curto espaço de tempo, de deixar o seu passado e os antecedentes familiares para trás e se tornarem um aluno como qualquer outro. Tomemos, por exemplo, o hospital escola. Aqui, só um parênteses, é uma tradução. Aqui a gente entenderia como uma classe hospitalar, o atendimento educacional hospitalar, uma criança que está em hospital, que oferece às crianças descanso, por mais breve que possa ser, a partir do papel do paciente doente. Como atestam os professores dessas escolas, elas trabalham até o último dia, mesmo para os pacientes terminais. Essas escolas são transformadoras. Lá fora, eles são o paciente. Aqui, eles são o aluno. Vamos deixar a parte do estar doente ficar lá fora.
O que a escola faz é prover o tempo em que as necessidades e rotinas que ocupam a vida diária das crianças, nesse caso uma doença, podem ser deixadas para trás. Esse aqui é um caso, um trecho do livro que fala de algo muito extremo. Uma criança que muitas vezes é olhada por todo mundo, não só pela junta médica, mas pela família, pelo professor que vai lá atender, e pelas enfermeiras, por todo mundo, como sempre uma pessoa doente. E olha que interessante o que esse texto diz, que a escola, aquele momento em que ele é o estudante, é um tempo em que se suspende todos os rótulos, todas as limitações, e ele é um estudante. Entender esse extremo de um ambiente hospitalar em que você oferece a escola para a criança é entender o tempo de suspensão e entender a origem dessa palavra, tempo livre de todas as coisas que condicionam a minha existência. Dito isso, a gente pode, então, chegar na seguinte conclusão. Se a escola suspende, ela põe em suspensão essas limitações que estão lá fora, porque as pessoas vão olhar, a gente acabou de ver uma apresentação e uma fala muito bonita sobre, muitas vezes, o olhar do outro, o preconceito do outro diz, ele não vai conseguir aprender, nunca vai ficar na ponta do pé. Não foi isso que a gente acabou de ver do relato da nossa colega? Pois é. Então, na escola, quando vocês estiverem com aquela garotada ali olhando para vocês, né, conversando, falando, e aí, o que vai ser hoje? Suspendam, ponham em suspensão todos os pré-conceitos. Porque a premissa da escola, inclusive, é isso aqui, ó. Todos aprendem. Todos. O que vai aprender, como vai aprender, esse é o papel do registro. Mas a premissa da escola inclusiva é todos aprendem. Ponto. Não se discute isso. Agora, se eu determinar que todo mundo vai aprender a mesma coisa ao mesmo tempo, e vai chegar no mesmo lugar, aí fica muito mais difícil eu compreender a educação inclusiva e o papel da escola. Mas se eu compreendo de antemão que todo mundo está em desenvolvimento, todo mundo está aprendendo, qual é o maior aliado para essa concepção de escola? É um bom registro. O registro pedagógico em vários âmbitos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Se todo mundo aprende, onde é que está a dificuldade de a gente perceber a escola como um espaço legítimo para todo mundo, em que estão as pessoas que não falam, que não andam, que não têm mobilidade nos membros superiores e inferiores, das pessoas que estão ali com dificuldades na comunicação, com desafios cognitivos, com questões emocionais. A gente está falando de uma escola para todos, muitas vezes a gente tem que lidar com crianças que vivenciaram traumas muito grandes, elas não têm deficiência, mas elas têm ali questões que a gente precisa olhar, certo? Quem já esteve com crianças que desafiaram profundamente, que não tem nada a ver com deficiência, nada a ver com transtorno? Quem já teve uma criança? Quem? Só? Todo mundo já teve, né? Oi? Se não é na escola, na família, tá certo. A gente sempre vai ter. Sabe por quê, gente? Porque essa história de que a gente vai chegar num aluno ideal, a gente fala isso o tempo todo. Mas é importante lembrar que existe, sim, um ideário da escola e do aluno. E quando isso é desafiado pela existência do outro que chega, não é a deficiência que vai dizer qual é o problema. Não é a deficiência que vai dizer quais são os desafios que o professor vai encarar dentro da sala de aula. Muitas vezes isso está associado com até um momento da criança. Você vai dizer que uma criança que é criada pela avó, não conhece a mãe, não conhece o pai. Essa criança perde a avó, que é a única pessoa que ela tem. E ela vai para uma instituição de acolhimento. Está tudo bem com essa criança? E eu vou ignorar o fato de que ela está passando por todas essas transformações e vou falar para ela, faz a prova e tira uma boa nota.
Está aí um exemplo de uma criança que não tem deficiência, está passando por um processo absolutamente doloroso e que eu preciso olhar para ela e pensar, dentro desse contexto, deste momento da vida dela, ela está se desenvolvendo? Em quê? O que ela melhorou? E aí eu vou comparar ela com quem? Então, o que a gente precisa pensar? Vamos entender, então, o princípio para a gente pensar nos instrumentos. Tá? Nenhum aluno deve ser constrangido a ser comparado com um colega que teve um melhor desempenho. Fulano recebeu o prêmio de melhor da turma. Melhor da turma. Melhor da turma. O que é isso? Como é possível eu achar natural dizer que alguém é o melhor da turma? O que é o resto? Usando a língua portuguesa, o que é o resto, gente? Se tem um melhor, o que é o resto? Pior do que ele. Pior que alguém. Não existe aluno melhor da turma. E vocês percebem que, muitas vezes, as coisas que são absolutamente naturalizadas na escola, como ter um melhor aluno na turma, é uma coisa que, em princípio, já é nada inclusivo e muito perverso. Mas é prática. Melhor aluno disso, melhor aluno daquilo. E aí você pega, não, mas eu faço quem é o melhor em linguagem, quem é o melhor em matemática. Tá bom, aí você escolheu 5 de algumas áreas. O resto é o quê? Pior. Então, quando eu estou falando sobre avaliação, proposta de ensino, os materiais que eu vou utilizar, as estratégias que eu vou utilizar, eu preciso pensar no aluno como um ser que caminha e evolui em relação a ele mesmo. Só assim a escola vai ser justa no ensino e justa na avaliação. Porque se eu comparo, e é uma coisa muito perversa não só com os piores, mas também eu já vi crianças que sempre foram consideradas as melhores e que, quando não estiveram naquele lugar, entraram em depressão. É justo também? E a escola vai reproduzindo, sem filosofar sobre isso, sem refletir sobre isso. Eu acho, qual é a grande vantagem, gente, de um encontro como esse hoje? Sair daqui com tudo sobre registro? Todos os encontros, os seminários, uma palestra que a gente assiste, eles são incapazes de me deixar com grandes saberes ou com grandes conteúdos ou aprofundados sobre o tema que eu vou ouvir. A única vantagem que tem de eu ficar investindo 1 hora da vida ouvindo alguém falar alguma coisa é se esse momento serve para eu pensar. Registro pedagógico, documentação pedagógica, vocês têm muito material da rede, tem livro, na internet vocês vão baixar um monte de material muito mais interessante do que eu falar aqui sobre o assunto. Eu acredito que os encontros servem para a gente se mobilizar, para a gente trocar e para a gente se incomodar, para que o outro fale coisas que eu não estava pensando a respeito. Então, é um pouco isso que eu queria provocar hoje no nosso encontro. O registro não é uma parte chata ou burocrática do trabalho pedagógico, ele é libertador. O registro, quando competente, quando feito com intuito, ele é um instrumento absolutamente poderoso. Meire, como que eu vou dar uma nota? Porque tem que dar nota, certo? Tem que dar nota, todo mundo tem que ter nota. Como é que eu vou dar uma nota para a criança que não fez a prova como todo mundo fez? Pega os seus registros, vê onde ele estava, vê o que ele está fazendo, fundamenta. Está aí a sua justificativa para uma nota.
Agora, quando eu vejo o registro só como um preenchimento de formulário, quando eu vejo isso só como um processo burocrático e não como um instrumento de trabalho do profissional da educação, daí fica muito mais difícil. Mas, Meire, é muito corrido, não dá tempo. Então, vamos conversar um pouquinho hoje também sobre como roubar o tempo, como criar oportunidades para que eu tenha tempo de registrar. E isso tem a ver com a dinâmica da aula também, como eu organizo a sala de aula e como que eu pego uma parte do tempo em sala de aula para registrar. Eu peguei aqui, eu achei muito legal, quem teve a oportunidade de ler a Orientação Normativa 1, de 2019, vocês conseguiram ler sobre registro na educação infantil? Quem ainda não conseguiu, anota para ler depois, porque é um material bastante rico. Tem várias páginas, acho que tem 30 páginas no material, e é um material importante, porque ele está falando da documentação pedagógica, né, do registro na educação infantil. Mas, se você for ler o conteúdo, você está falando de documentação pedagógica, de registro na educação. Porque é muito legal, a educação infantil ela tem uma riqueza pedagógica que é subaproveitada pelos sistemas de ensino em geral. Em geral. Quando você tem crianças na educação infantil, as intercorrências de preconceito, de discriminação, são maiores ou menores do que nas outras etapas? O tempo que a criança tem para se expressar e, por meio da sua expressão, da sua comunicação, né, do seu desenvolvimento, poder ter uma avaliação justa, é mais propício na educação infantil do que nas outras, sim ou não? Eu observo o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque eu ainda não estou fixado naquela doideira que é tem que escrever, tem que ler, tem que escrever, tem que ler, tem que escrever, tem que ler, certo? Como a criança ainda está livre disso, ela tem o escolé, o tempo livre dessas questões que constituem muito fortemente a escola, para que ela serve, né, no contexto social, a gente tem instrumentos de avaliação muito mais justos, concordam? A educação infantil, ela deveria ser, como a gente pensa a prática pedagógica, como a gente pensa a avaliação, deveria ser a nossa matriz para todas as outras etapas, porque aí a gente vai jogando fora esses documentos, essa observação, né, você dá os conceitos do desenvolvimento da criança, a gente vai jogando fora e vai vendo se ela sabe ler, se ela sabe escrever, se ela respondeu a prova certinho. Então, eu acho que é legal trazer o documento da educação infantil para a gente pensar como a gente documenta em todas as outras etapas. Tá? Então, aqui, na normativa, tem alguns exemplos, não são únicos. Tá? O planejamento, carta de intenção, semanário, diário de bordo, caderno de observação, caderno de passagem, portfólio, mural, painel, agenda, redes sociais, relatório individual do bebê e da criança, que aqui pode ser um relatório da criança em outra etapa, não só da educação infantil, registro de reuniões e horários formativos, projeto político-pedagógico, entre outros. Vejam, esses documentos eles não precisam estar acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, claro, né? Senão a gente não faria mais nada, senão ficar anotando, escrevendo. Não é isso, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que existem muitos instrumentos e que, muitas vezes, a gente só olha para os instrumentos como se eles fossem problemas que a gente tem que resolver. Ah, eu tenho que fazer um registro de não sei o quê, tenho que escrever não sei o que lá, agora eu tenho que fazer um relatório. E não é isso. A observação e o registro pedagógico pode ser feito num papel de pão, na palma da mão. Depois você vai lá e passa limpo. Por quê? Porque a correria é tão grande que você observou um acontecimento. Uma criança que não interage muito e teve uma hora que ela virou para o colega e explicou alguma coisa. Anota. Anda com um caderninho. Ó, tal dia, em tal situação, aconteceu isso, isso e isso. Sabe por quê? Porque se você não faz isso na hora, a probabilidade daquilo passar batido e na hora que você precisar pensar sobre o desenvolvimento daquela criança, isso não voltar à sua memória é muito
muito grande e você perdeu um elemento fundamental até do processo, não só de avaliação daquela criança, mas de você repensar o teu planejamento. Porque se você observou e anotou, quando você estiver com mais calma, passando aquilo a limpo, você vai falar assim, nossa, então será que a interação nesse ambiente, porque aí você vai olhar o contexto, em que momento foi feito, se foi feito no parque, em que ambiente. Será que se eu propiciar atividades mais vezes dessa maneira que aconteceu essa interação com essa criança, não vai ser legal? Então, vejam, caderninho pendurado, celular. É bom, eu gostei, eu achei o máximo esse negócio de pergunta pelo WhatsApp, gente. Vocês não acharam chique? Eu ia nos eventos, o pessoal mandava tudo perguntinha pelo papel, né? Agora vem pelo WhatsApp as perguntas. Achei muito chique. WhatsApp. Cria um grupo com você e você mesmo no WhatsApp e grava áudio, sabe? Assim, eu tenho uma conhecida que ela fez um grupo com ela mesma. Então ela manda mensagem para ela. Grava um áudio, olha, hoje no parque o fulaninho fez isso, isso e isso. Pum! Soltou. Né? Hoje, no agrupamento com fulano, ciclano e beltrano, aconteceu isso, isso, isso. Pum! Soltou. Na hora que você tiver tempo, ouve o que aconteceu durante o seu dia. É tão rápido, é tão simples, é um negócio assim que se vira rotina, você vai construindo um hábito de fazer o registro com muito mais precisão. Quem já falou a seguinte frase? Ai, gente, eu tenho que anotar, senão eu esqueço. Quem disse isso? Quem não disse está mentindo. Por quê? Porque, gente, é muita coisa que a gente tem que lembrar. E, principalmente na escola, um lugar super dinâmico, eu tenho que anotar, senão eu vou esquecer. Esquece mesmo. Passa batido. E tudo que é brilhante, tudo que é transformador, tudo que é importante para a escola inclusiva, para a escola para todo mundo, se esquece. Só passa. Porque a gente tem um planejamento, a gente vai lá, coloca esse planejamento em prática, só que várias coisas estão acontecendo. Enquanto você está ali pondo o seu planejamento em prática, tem um universo acontecendo. E se você não anotar, o que acontece? Esquece. Grava áudio. Faz uma marquinha assim na mão, os bilhetes, mas isso é muito importante. E é tão bobo, e não é um documento que eu estou preenchendo. Vocês percebem a diferença do que eu estou trazendo aqui? Não estou falando, peguem um formulário e escrevam desenvolvimento na área da linguagem. Como é que o fulaninho foi hoje? Isso é documento. Formulário, a formalidade. Que aí, é claro, que vocês vão preencher para todas as crianças. Eu estou falando do registro que muda a prática. E que ele é bobo. Ele não passa necessariamente por esses instrumentos que são burocráticos. Tá? Esses documentos aqui, ó, caderno, agenda, diário de bordo, tudo isso pode se transformar em documento para fundamentar uma avaliação, certo? Eu não preciso usar todos ao mesmo tempo. Mas tem coisas aqui... Por que está entre outros? Porque a fotografia pode ser um registro. Pode não, ela é um registro muito poderoso. As imagens, né? Gravação de áudio, entrevistar a criança e gravar para depois ouvir, pensar sobre o que ela está falando. Né? Gravar, pôr um gravador, está acontecendo uma discussão em grupo, deixa um gravador ligado ali com aquele grupinho de 4 e vai fazer outra coisa. Depois você volta e ouve aquela gravação, porque você estava fazendo outra coisa. Lembra que eu falei como é que a gente rouba o tempo para fazer registro? Eu preciso transcrever a gravação? Claro que não. Não é isso. Mas eu deixei lá rolando. Eu tenho 15 minutos de conversa das crianças num desafio que eu dei num grupo. Gente, as crianças estavam lá na delas, não estavam interagindo com o professor, estavam interagindo com a proposta pedagógica. Pode sair coisas dali que vocês nem imaginam. Ou imaginam? Quem aqui já não flagrou coisas
que surpreenderam. A criança está lá trabalhando, enchendo lá no parquinho a garrafinha com areia e falando sozinha. E aí, durante esse processo de encher a garrafinha de areia e falando sozinha, você está descobrindo que ela está fazendo um raciocínio lógico-matemático. Aqui eu vou pôr mais, agora eu vou tirar. Aí, ela olha assim, está pesado. Ela está fazendo uma análise do peso. Né? Aí ela tenta arrastar alguma coisa, está pesada, ela tira um pouquinho da areia do baldinho para poder carregar. Sutilezas. Se eu não anoto, eu perco. E aí depois eu vou lá e faço uma avaliação só para saber se a criança sabe sobre quantidade. E na hora que eu aplico a tal da avaliação sobre quantidade, a criança não me mostra o que ela sabe. É justa essa avaliação? O que vocês acham? A criança estava lá no rolê dela, toda entretida, pensando em quantidade. Eu olhei, eu não anotei, eu perdi. Aí eu vou lá e dou uma folhinha e pergunto, onde tem mais água, no balde A ou no balde B, por exemplo? Balde azul ou no balde verde? Aí a criança vai lá e põe o balde errado. Ah, ela não sabe sobre quantidade. Ou eu vou pedir para ela fazer uma atividade com os palitinhos. Só que, naquele momento, ela não estava afim de trabalhar com palitinho. Ah, ela não está ainda dominando as quantidades. Percebem que eu não estou falando de registro burocrático? Eu estou falando do momento em que o professor ele dá um passinho para trás para observar. O que essas crianças estão fazendo, sobre o que elas estão conversando, com quem elas estão interagindo. E que diferença tem do que eu estou vendo hoje para o que eu vi há uma semana, do que eu vi há um mês. Isso é uma escola que também permite o professor ter tempo livre e pôr em suspensão, ou seja, deixar do lado de fora, aquela ideia de que professor ensina, aplica, avalia e dá nota. Muitas vezes é isso que se espera do professor, correto? Essa é a postura padrão. Suspende isso, deixa do lado de fora e imerge na experiência que as crianças estão vivendo nessas situações de aprendizagem. Deixe-se ouvir, deixe-se fluir. Aproveita o momento para anotar. E aí, como que eu faço para que esses momentos sejam possíveis, se eu estou com um monte de criança na sala, tendo que dar conta do planejamento? Aí, assim, eu não estou dizendo que vocês vão conseguir fazer isso que eu estou propondo, isso que eu estou aqui discutindo, o tempo todo. Óbvio que não. Tem o planejamento, tem o livrinho, tem a hora da leitura, tem a rotina, tem um monte de coisa que está acontecendo. Mas, se a gente não estiver atento para o que a gente está discutindo aqui hoje, a escola vai continuar muito engessada. E sempre com dificuldade de fazer a inclusão acontecer. Porque a criança, e aí a gente volta, a gente sim fala sobre a criança com deficiência, ela muitas vezes na escola desafia a gente a ter mais esse olhar clínico sobre o processo, e muito menos sobre o instrumento e o resultado do instrumento. Né? Se eu olhar uma criança que não fala, e aí eu vou fazer a avaliação da oralidade dela como? A criança não fala. A gente não tem que avaliar a questão da oralidade da criança pequena, da criança no ensino fundamental? Tem ou não tem? Não é conteúdo? A oralidade? E a criança que não fala, como é que eu avalio? Eu tenho que entender oralidade de uma forma que vá além de só falar oralmente. Né? O que é história oral? É só aquela que é contada ou também são as formas como eu conto, a expressão de como eu conto? Então, se eu só olhar o padrão ou o conceito cru, é muito difícil fazer educação inclusiva. Quando eu vou mudando esses conceitos, porque eu entendo que expressividade, capacidade, né,
potência de aprender é inerente a todo e qualquer ser humano, eu vou começando a perceber que o que é exigido como padrão do que se alcança, do que deve se alcançar numa escola, pode e deve ser pensado no contexto da criança com deficiência. Por exemplo, uma criança que viveu um trauma muito forte e parou de falar. Eu dou naquele bimestre, por exemplo, um 0 na oralidade dela, porque ela parou de falar. Mas o que os olhos tristes daquela criança estão me contando? O que o silêncio dela está me contando? Eu preciso entender, eu preciso observar, eu preciso registrar. Quando a criança está falando e ela para de falar, ela está me contando muito mais do que se ela estivesse fingindo que nada está acontecendo. Então, só com esses registros, que não são os registros chatildos do processo burocrático, mas com esse compromisso de que eu anoto para não esquecer. Porque tudo que eu tenho que anotar para não esquecer, geralmente são as coisas mais importantes que eu não posso esquecer. Porque se não fosse importante, eu não pensaria, eu tenho que anotar para não esquecer. Quem que produz os registros, então? Em sala, eu estou falando bastante sobre esses exemplos da observação do professor, né? A equipe, em geral, para além do professor em sala, também faz os registros. Por exemplo, o papel de um coordenador. O que ele pode registrar no fim de uma reunião? E que é para ele. Ele não vai preencher um formulário e dizer a reunião de hoje aconteceu isso, 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 apresentamos um slide, lemos tal texto, discutimos tais coisas. O que um coordenador pode anotar depois, ou durante ou depois de uma reunião com os seus colegas de trabalho? Quem pode me dar um exemplo? Nesse sentido fluido que a gente está discutindo aqui do registro. O que se observaria depois de uma reunião de colegas? Porque a gente está acostumado a falar de como se avalia, de como se acompanha, de como se registra crianças, certo? E o que eu posso registrar dos meus encontros com os meus colegas que são profissionais tanto quanto eu? Alguém pode me dar um exemplo? Anseios. Por exemplo, eu sou coordenadora e eu estou ali discutindo um tema. E uma professora diz, me sinto muito insegura quando eu vou fazer tal coisa. Mas eu tenho feito isso, isso, isso e isso. Talvez para o registro seja, fulana está fazendo isso, isso e isso, certo? Lá no documento chatil, do burocrático, aquela coisa, né, que é o registro da ata da reunião. Esse registro sutil que eu estou falando, o nosso tema de hoje é fulana, apesar de se sentir insegura, tem feito tais coisas, tomado tal caminho. Em comparação com as primeiras reuniões, quando a gente abordava esse tema, né, ela avançou nisso, ela está com tal dificuldade. E isso, gente, é aquele negócio. Anota para não esquecer. Porque cada um tem um papel muito importante na escola. A gente foca muito no papel do professor na sala com o aluno. Óbvio, o aluno é o motivo pelo qual a escola existe, né? Mas o coordenador está ali implicado com as crianças e principalmente com o fazer pedagógico desses professores. A direção precisa tomar conta de coisas que muitas vezes o professor lá na sala não está atento, mas ele precisa estar, né? O contato com a família, enfim. Um diretor precisa estar atento, inclusive, no que a sua equipe de profissionais que não são da educação estão pensando e como eles estão agindo. Como que a pessoa que abre o portão da escola recebe as crianças? Com um bom dia, com a cara amarrada? E aí, o que eu anoto quando eu estou pensando na equipe? Né? E aquela velha perguntinha. O que eu anoto sobre mim? Vocês escrevem sobre vocês? Às vezes? Quando você escreve, o que você costuma observar? Você costuma escrever sobre acontecimentos, sobre a tua prática. Certo.
Alguém escreve sobre si fora do ambiente de trabalho? Um diário ou um caderninho de anotação? Alguém tem essa prática? Como que é isso? O que você sente quando você escreve sobre você? E a escrita sobre isso... Por que a escrita é tão interessante? Porque quando a gente está com o peito apertado, a gente conta a história para o cobrador do ônibus, depois a gente chega no trabalho, a gente conta de novo, olha, mas aí aconteceu isso, você não sabe, ó, aí foi assim, aí você escuta alguma coisa. Aí depois você vai para o outro assim, ai, obrigada, me dá um café. Você não sabe, menina, olha, ó, a gente não, muitas vezes, quando a gente está com um negócio aqui assim, você não fala. Por que a gente fala pouco com a gente? Porque a gente sempre espera que a resposta venha de outro, certo? Assim como as crianças aprendem na escola que é o outro que diz se elas são boas ou não. Então, a escrita, gente, é terapêutica, mas, para além de ser terapêutica, porque a escrita desafoga, né? Ela desobstrui, ela abre. Esse momento da escrita é importante porque a gente vai reelaborando, mas a escrita também faz com que a gente avalie o nosso processo de desenvolvimento. E se você começa a fazer pequenos registros sobre o que foi... hoje eu consegui um negócio incrível. Eu consegui, aquela criança lá que a colega estava falando, que é agressiva, que estava se mostrando de uma maneira agressiva... Essa criança hoje, eu olhei para ela e falei, e aí? E ela me deu um abraço. Anota para não esquecer. Porque se essa criança, em algum momento, se mostrar novamente, por alguma razão, agressiva, você não vai ter esquecido que ela te deu aquele abraço. E que aquele abraço e que aquela potência de lidar melhor com o que ela está sentindo está ali dentro dela. Essas coisas é que são transformadoras. Porque a tendência é a gente dizer o que o outro é. Ou o que a gente é. Eu sou isso, eu sou aquilo. O que vocês são? Quem é teimosa? Ou teimoso? Ninguém. Chato. Eu sou perfeccionista, é meu defeito. Eu adoro quando alguém diz que o defeito é perfeccionismo, né? Porque, então desculpa, perfeito. Se o seu defeito é esse, imagina as qualidades. A gente não diz o tempo todo sobre o que o outro é e o que quem... tal criança, é uma fofa. É? Só que deixa ela estar com sono e com fome para ver se ela vai ser fofa o tempo todo. Fofa nada. Ela vai... sai daqui. Aí, porque naquele dia a criança está com sono, está com febre, está cansada, e mordeu uma criança, ou falou um palavrão, nossa, mal educada, agressiva, preconceituosa. Dá para a gente dizer que as pessoas são coisas 100% do tempo? Vocês nunca foram egoístas na vida? Ou já foram? Em algum momento foram pessoas que, em certas situações, foram egoístas. Não é assim... Cuidar de si é uma coisa, gente. Eu estou falando de egoísmo mesmo. Não vou dividir, não vou fazer, não quero nem saber. Todo mundo. Em algum momento, você está com a pá virada, você não está afim. Não quero. Aí, no outro dia, você fala, puxa, mas dá para dizer que isso te define? Que você é egoísta? Por que o registro é potente, gente? Porque cada vez que eu vou registrando, tanto sobre meu papel como professor, como também o desenvolvimento da criança, eu vou lembrando que a criança não é coisas. E que é muito injusto dizer que uma criança é agressiva. É muito injusto dizer que uma criança é indisciplinada. Que ela é preguiçosa. É muito injusto isso. E aí eu pergunto, então se isso é o que a define, ela é preguiçosa o tempo todo? Não, quando tem tal coisa, ela vai correndo. Então, então ela não é preguiçosa. Ela tem preguiça de fazer coisas das quais ela não está afim de fazer. E aí eu tenho que pensar o que é que eu posso fazer para que ela esteja afim. Cadê o interesse dela? Onde é que está a chama dessa criança? Meu colega de trabalho cansado, não está afim de fazer a parceria, tudo que eu proponho está chato, vai dar trabalho. Nossa,
Aquela colega, pelo amor de Deus. O que eu posso falar para essa pessoa para dizer, por que você está cansada? No que eu posso te ajudar? Quer construir comigo? Vamos junto? Eu acho que, se a gente não pensa nesses processos do outro, nos internos, e aí eu reforço de novo o registro como força motriz desses processos, a gente não encontra o outro. A gente vai todo dia para o mesmo lugar, fica fisicamente no mesmo ambiente, com as crianças, com os colegas de trabalho, com as famílias, quando entram e saem da escola para buscar ou para levar as crianças, mas o estar com o outro fica totalmente prejudicado. Muito fácil falar de inclusão entre as crianças. Você tem que aceitar o seu amiguinho, mas você vai lá e faz rixa com o seu colega de trabalho. Escrever sobre as dificuldades que eu tenho também com os meus colegas de trabalho é importante, isso é registro, porque muitas vezes, se eu não tenho o apoio de um colega para fazer um projeto, para fazer alguma coisa acontecer, isso se tornou uma barreira que é pedagógica. Quem que se prejudica no fim do caminho? A criança, o estudante. Então, pensar nessa escola que potencializa a existência das pessoas a partir do que eu observe que não está no relatório. Quem é professor de AE aqui? Quantos encaminhamentos vocês recebem lá no AE, que a primeira coisa que perguntam é o que a criança não sabe fazer? Quantos são os encaminhamentos desse sentido? A criança não isso, a criança não aquilo. A maioria. Tá assim, né? Oi? 30 nãos, num encaminhamento só. Pois é, quantos sims? E por que muitas vezes no encaminhamento que vai para o AEE, eu tenho tantos nãos, a criança não... Eu vou falar o que eu estou acostumada a ler. A criança não acompanha, a criança não responde comandos. Essa do responde comandos é sempre uma incógnita para mim, né? Porque eu fico pensando, que comandos são esses? A criança vai para a escola para receber comandos, né? Eu não entendo, mas tudo bem. Bola para frente. A criança não se socializa. A criança não responde. Lembra que eu falei que uma criança que vive um trauma e que parou de falar está me falando muito mais do que ela sentasse e falasse assim, olha, sabe o que aconteceu na minha casa ontem? Foi isso, isso, isso e isso. A criança faz isso, gente. Viveu um trauma ontem à noite, uma violência, ela chega, elabora e fala tudo para vocês. É assim que funciona? A gente tem todos os protocolos de atenção a abuso sexual, por exemplo. A criança chega com tudo isso elaborado para vocês? Como que uma criança conta sem dizer uma palavra? Como é que vocês observam a criança? Quem pode me dizer o que vocês observam? Oi? Expressão facial. Uma mudança de atitude. A criança pode ser espoleta e, de repente, está mais quietinha. Ou o contrário, né? Uma criança bem tranquila e que está ali, não para quieta, não, né? O que mais? Como ela brinca, né? De repente ela está ali, ela bate no colega, quebra um brinquedo, né? Durante a brincadeira ela pode representar alguma coisa que não está legal. Sem bateria, não? Não, está ligado na tomada, vê se pisca aqui. Oi? O desenho. Essa criança sentou e falou, Pro, vem cá, deixa eu te contar o que aconteceu ontem à noite. Então, vocês jogam o desenho fora? Vocês jogam? Se ela desenhar, vocês jogam? Esse desenho é registro? Certo. Mas, o que mais? A expressão facial que a colega falou, vocês jogam fora? Está guardado aonde? Está aqui, né? Você viu. Anota.
3 linhas. Anota. Tem o daqui também. Não. O que mais que a gente falou? A brincadeira. O que ela representou na brincadeira. Anota. O desenho. Não, então, no desenho é até mais fácil, porque é um registro da criança, você guarda a folha, você não esquece. Agora, a sutileza do registro está naquilo que eu posso deixar passar batido, porque eu não peguei um gravadorzinho e falei, olha, tal coisa aconteceu hoje. A criança isso e aquilo, porque a vida é muito corrida. E durante a brincadeira, aí teve outro que se machucou. A criança estava lá, brincando. Aí o outro caiu da gangorra. Acabou. Eu fui para a gangorra. Próximo. Daí, a gente viu, então, lá, quem registra? A equipe registra, o professor de sala registra, e as famílias, gente, registram? O que família registra? Reclamação. Qual é o registro que vocês têm das famílias? Agenda. Projetos que vão para casa, que às vezes têm frutos, né? Os projetos voltam. O que mais? Página no Facebook. Pesquisa de satisfação. O que mais? WhatsApp. Quem tem contato com os pais pelo WhatsApp? Uau! É bom? É mais útil ou é um problema? O que vocês acham? Útil? Mais ou menos. Às vezes recebe umas pirações, né? Tipo, Ele não inicia, né? mas é útil, né? Olha que interessante. O registro da conversa do WhatsApp, quantas vezes vocês precisam de alguma coisa? Nossa, qual que era o acordo mesmo? Aí eu vou lá no grupo e vejo, tal dia é a data da reunião. A gente não faz isso? A gente pode fazer isso com... Até a conversa no WhatsApp é um registro. Agora, quantas vezes eu encaro os encontros com as famílias como momentos em que eu preciso registrar? Depois que vocês fazem uma reunião com um pai, com uma mãe, com uma avó, com alguém responsável por uma criança, acabou a reunião, vocês registram? Mas porque tem que ter um registro obrigatório ou porque vocês precisam da memória daquilo? Porque precisa dos dois, certo? Se não tivesse a obrigação de ter uma ata do encontro com as famílias, vocês registrariam o que foi conversado? Sim? Não? É muito possível que não. Acabou a reunião, eu não tenho que fazer um relatório daquela reunião, eu levanto, problema resolvido, e vou embora. Mas mesmo quando tem um relatório obrigatório, gente, não é porque eu estou escrevendo alguma coisa que eu capturei as coisas mais importantes daquilo. Então, esse registro, gente, que eu estou falando aqui, ele passa por um exercício de sensibilidade muito grande. Você não vai pôr no relatório, a mãe estava muito nervosa e trêmula. Você vai falar, olha, a mãe reclamou de tal coisa, foi orientado isso. Mas no teu registro, naquele que é a trajetória da vida daquela criança, você pode escrever no teu diário de bordo, na tua cadernetinha, ou no teu WhatsApp do seu grupo com você mesmo. A mãe estava trêmula, parecia muito cansada, com medo, nervosa com a criança. Vocês vão fazer a terapia com essa mãe? Não. Mas é importante eu saber como é que essa mãe está para eu entender o que está acontecendo com a criança? Essencial. Percebem a diferença de um registro que acompanha a trajetória das crianças e uma ata de reunião obrigatória? Conseguem, então, agora, fazer um ponderado entre o que é burocracia, birô, né? O documento, né? A papelada, e esse registro pedagógico. O que é pedagogia? É você conduzir a criança. A essência do registro está na essência, até na etimologia da palavra pedagogia. O pedagogo é o que conduz a criança.
Se eu pego a mão da criança e saio arrastando ela, o que é isso? É uma locomotiva, não é um pedagogo. Se eu pego na mão dessa criança e olho, o tênis está amarrado, porque se ela sair correndo e eu puxar e ela tiver com o tênis desamarrado, ela vai quebrar os dentes, né? Olha, ela está cansada hoje, eu vou um pouquinho mais devagar. Ela está triste. Nossa, ela está animada, vamos. Eu faço isso ou eu faço isso? A diferença entre catar a criançada e sair correndo porque a escola tem um ritmo, ela dita o horário, ela dita a atividade, ela dita como tem que ser feito, quando tem que ser feito, como o aluno tem que responder tudo aquilo, é catar e sair correndo, não importa o que está acontecendo lá atrás. O registro que eu estou tentando fazer a gente pensar a respeito aqui nesse pequeno encontro que nós temos hoje é esse registro de conduzir, olhar para o que a escola tem a propor como ritmo, como regra, como documento, como conteúdo. Eu estou olhando tudo isso, mas eu viro e olho. Como essa criança está? Nossa, já está caminhando melhor que ontem. A marcha está mais intensa, tá mais, o corpo está mais ereto. Legal, posso andar um pouquinho mais rápido. Então, eu olho para a criança, eu olho para a escola formatada, engessada, mas eu olho de novo para ela. Só faz isso quem entende esse registro que nós estamos conversando aqui, e não o registro do formulário. Se eu esqueço, é porque eu não anotei. Não necessariamente a anotação tem que ser no papel. Pode ser no pedaço de pão, na palma da mão, na fotografia, no vídeo, no áudio. Numa reprodução, a criança foi lá e escreveu 3 letras na areia. Eu não tenho uma câmera no momento. Eu não tenho como tirar uma foto, porque se eu tirar uma foto daquelas 3 letras na areia, é um registro? É um registro da produção da criança, inclusive, que precisa ser legitimado como tal. Eu não preciso obrigar a criança a escrever daquele jeito de novo lá no papel, porque talvez não saia a mesma coisa. Aquilo saiu naquele momento. Mas eu posso pegar e anotar se ela espelhou a letra, a ordem da letra. Eu vou lá e ponho depois no papel. Isso aí depois vira um documento. Mas eu não deixei se perder esse momento. Tá? Então, a gente viu que o professor registra. Não estou falando de documento, hein, gente? Nada de formulário, esquece formulário. A equipe registra, a família registra, um bilhetinho é um registro. Guarda. Quem mais registra? Quem? A criança. Aí ela foi lá e escreveu na areia. Baita registro. Pessoal, vamos para a sala. Putz, pisei no registro. Não tem problema, gente, pisar no registro. Tá? Não estou falando que é um pecado. Você pode não ter visto. Mas não ignore o que a criança está fazendo fora das propostas que eu dei na sala. Né? E, quando a gente fala de roubar tempo, isso significa que a gente precisa pensar como que a gente organiza a turma para que a gente tenha tempo para essas observações. O que vocês acham que é mais produtivo? Eu vou dar 2 situações. Uma, as crianças todas enfileiradas, no máximo em par, porque agora tem mais parzinho, a gente já está dando uns passos melhores, já a gente está fazendo em par. Mas elas enfileiradas, e você explicando coisas e pedindo, senta. Olha, abre tal página. Olha, tem tal atividade. E aí você tem que olhar, um já acabou, outro não acabou. O que acabou está conversando com fulano, o que não acabou está atrapalhando. Cenário 1. Cenário 2. Mesmo conteúdo, mesmas intenções pedagógicas, objetivos iguais. Eu proponho uma tarefa.
Antes de começar a aula, eu já penso na organização desses grupos, quem fica com quem e por quê. Por que eu coloco a Maria perto do João, junto com o Gustavo? Ah, porque tal criança já está mais avançada na leitura e na escrita, e ela é boa de explicar, e a outra ela é danadinha, então acelera o outro que já é mais devagar. Então, eu tenho uma intenção com aquele grupo. Os grupos não precisam ser os mesmos, tá? Pelo contrário, quanto mais eu rodo as crianças, mais elas também aprendem. E aí eu boto um desafio. Vai acontecer esse problema de que a criança que acabou antes vai começar a fazer? Que? Onde? Como? O que vai acontecer quando a criança está junto com a outra no mesmo desafio? 3, 4 crianças. O que acontece no grupo, gente? Vocês estão super acostumados com essas tarefas, com essas dinâmicas. O que acontece com esse grupo? Eles terminaram lá a tarefa. Oi? Mas na sala ou do assunto? No grupo, a tendência, se uma criança terminou uma tarefa sozinha, é que ela se despeça e chame a atenção dos outros. No grupo, elas não vão acabar sozinhas, porque a tarefa é em grupo. O grupo vai ter que acabar, porque aquilo é uma tarefa conjunta. Se a criança está lá num desafio com um grupo, obrigada. O que eu posso estar fazendo em vez de dizer, senta, terminou, deixa eu ver. O que eu estou fazendo, gente? Os grupos estão trabalhando. O que eu posso fazer nesse meio tempo? Registro! Olha, o tema da palestra. Registro. Focar todo mundo enfileirado, dizer para todo mundo fazer individualmente aquela tarefa, prestar atenção em mim, pôr o foco em mim. Gente, vocês estão usando o mesmo espaço de tempo. Só que, enquanto estão lá, eles estão no rolê deles, deixa um gravador ligado ali para ver o que depois está acontecendo aqui, vai no outro grupo. Nossa, aquela criança que nunca empresta nada, a Maria pegou o lápis de dentro do estojo dele. E ele não brigou. Ele viu e deixou. Registra. Porque isso é um avanço dessa criança. Nossa, aquela criança que é mais calada, super desenvolta, explicando por que a água XPTO. Que legal. Quer dizer que é uma criança que, quando está falando de um assunto que ela domina, ela se sente à vontade para falar. Vou botar ela para falar mais vezes. Vocês percebem que, quando essas crianças estão interagindo, não só eu tenho mais tempo para registrar, como eu tenho mais material para observar do que uma criança, mesmo em par, né, que é legal, par, mas ainda assim é limitado, do que a criança sozinha ali, fazendo uma tarefa, e que, se ela tiver com alguma dúvida, ela não vai perguntar para a professora, muitas vezes ela vai passar por cima da dúvida e vai continuar. Se ela tiver com a molecada, falar, como é que faz isso? E quando eu explico, gente, o que acontece quando eu estou dando uma explicação? Eu tenho que repensar o que eu sei, eu puxo da manga os meus conhecimentos, eu olho para eles, eu reorganizo, olho para quem eu vou explicar, penso no que ele sabe, no que ele não sabe, eu entendo como ele pode aprender aquilo e eu explico. Vejam as operações complexas que tem quando você propõe uma atividade em grupo. Quando uma criança tem que ensinar algo a outra ou fazer uma pergunta. Então, o agrupamento produtivo, né, essa aprendizagem colaborativa, é um caminho muito potente para a gente fazer acontecerem momentos para registro para fora do documento padrão. E aí, finalmente, o atendimento educacional especializado. Para que serve o AEE? É para consertar a criança que está dando trabalho na sala de aula? Tem gente que vai dizer, tem gente que pensa, né? Está dando trabalho, eu vou mandar lá para aquele AEE, lá para ver se eles consertam a criança que está me atrapalhando aqui. A AEE serve só para uma coisa, gente. Identificar a barreira e trabalhar para eliminar a barreira no ambiente escolar.
Ponto. Professor de AE não ensina conteúdo, professor do AE não é reforço escolar, professor do AE não é coordenador pedagógico para ficar ensinando o professor como dar aula. Apesar de que existe muita confusão sobre tudo isso, acho que a gente vai conversar bastante com a rede, né, Márcia, sobre todas essas questões, nos cursos que a gente vai ter ao longo do ano. Então, se o AE não é nada disso, não é reforço escolar, não conserta quem está atrapalhando, não arruma o sujeito, o AE ele vai observar o contexto escolar, ele vai entrevistar as pessoas, vai conversar com a criança, vai conversar com a família, vai conversar com um monte de gente para identificar se existe barreira na escolarização da criança. Uma vez existindo barreira de natureza física, atitudinal, comunicacional, ele vai pensar na organização dos recursos e vai promover aqueles recursos. Ponto. Ponto. Mas, Meire, nem para dar uma reforçadinha, porque a criança não está conseguindo fazer contagem? Não. Então, qual é a diferença entre o registro de um professor de sala comum, da criança, da equipe, da família e do professor do AE? O professor do AE está focado em fazer os registros para o seu plano de AE, que consiste de identificar a barreira e contribuir. Não é ele que resolve os problemas, ele contribui para a eliminação da barreira. Por quê? Porque a escola, gente, está acontecendo na sala de aula, no recreio, na sala de leitura, na biblioteca. A vida escolar da criança que tem deficiência, que é público da educação especial, não é na sala de recursos. A vida escolar dela é na escola, como todas as outras. Então, o professor do AE trabalha muito menos focado no que acontece na sala de recursos e ele olha para aquele contexto. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos do que o professor do AE registra. Tá? Ele identifica as barreiras, planeja as ações para eliminar as barreiras e replaneja constantemente o plano de AE, conforme essas coisas vão acontecendo. E aí, o que um professor do AE observa e registra antes da matrícula do AE? A gente falou dos encaminhamentos, né? Vem um monte de não, essa criança deve ter algum problema, então eu estou mandando lá para a educação especial. Antes da matrícula, o professor do AE vai ver se essa criança precisa do AE. Porque, lembrando, deficiência não é sinônimo de AE. Uma criança pode ter deficiência e, uma vez identificado que não existe barreira no contexto escolar, para que AE? 5 minutos. Mas, Meire, como assim? A criança tem deficiência intelectual, como que eu não vou mandar para o AE? Tem barreira? Não sei. Então, peraí, como é que você está falando que precisa do AE? Você nem sabe se tem barreira. Calma. Mas, então, a gente precisa definir o que é barreira? A criança chega no horário, como todas as outras? Chega. Família comprometida, deixa no horário, busca. Não está acontecendo nada demais. Até porque faltar não é só a criança com deficiência que pode faltar. A família pode desaparecer com a criança uma semana, você não tem que correr atrás? Então, não é porque ela tem deficiência ou não. Beleza, frequência garantida. Matrícula certinha. Ela está na sala de aula e a prática pedagógica é inclusiva o suficiente para que essa criança se desenvolva ao pleno de suas capacidades. Ela não é discriminada, ela não fica num cantinho fazendo uma atividade diferente das outras, ela participa, ela tem o seu momento de escuta, o que ela diz é validado. A aula está acontecendo. Eu preciso de AE? Só porque a criança tem deficiência intelectual? O que vocês acham? Choca um pouco eu falar isso? Não? É estranho? Um pouco? É um pouco. Mas é para isso que a gente precisa avançar nos estudos da educação inclusiva e entender para que serve o atendimento educacional especializado e a educação inclusiva. A educação especial no contexto da educação inclusiva. A educação especial lá atrás, ela era quem ensinava conteúdo, estudava a deficiência do sujeito para tentar entender o seu comportamento.
se especializava nas limitações, tampava buraco, reforçava o conteúdo. E a gente reorienta, então, a educação especial para que ela seja recurso para a plena inclusão. Se uma criança com deficiência intelectual participa, tem um registro justo do seu caminhar pedagógico, a partir dos registros que eu tenho, eu consigo dar notas justas para o desenvolvimento daquela criança, fazer um relatório competente dentro das normas do sistema de ensino, para que eu preciso de AE? E como que um professor do AE fundamenta que essa criança precisa ou não? A partir do registro que ela faz. Então, vamos ver só um pouquinho do que o professor vê antes de decidir se essa criança fica ou não no AE. Antes tem o encaminhamento, certo? O professor recebeu a criança que tem deficiência intelectual lá, por exemplo, que é esse exemplo que a gente está dando. A tendência, muitas vezes, já encaminha para o AE, certo? Antes, tem que ter um trabalho da escola para conhecer essa criança, para fazer uma caracterização dela, para perceber como que ela está no ambiente escolar, como que é na sala de aula, como que ela é tratada, como é que ela trata, o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela consegue, o que ela não consegue. Só assim dá para fazer um encaminhamento que faça sentido para a educação especial, na perspectiva inclusiva, porque, lembre-se, a educação especial anterior entendia deficiência, tem que consertar alguma coisa, eu tenho que trabalhar. A gente está mudando o paradigma. É diferente, é outra coisa. Então, eu só posso encaminhar uma criança para o atendimento educacional especializado, para qualquer serviço da educação especial, se primeiro eu já me apropriei da história dela, eu já conheço essa criança, eu entrei em contato com ela, porque não é a deficiência que determina o que ela pode fazer, até onde ela vai. E não é saber da deficiência que vai me dizer o que eu tenho que fazer com ela dentro da sala de aula. Eu acho tão engraçado quando eu vejo materiais específicos, né? Material para alfabetizar crianças com síndrome de Down. Oi? Aí você vai ver o material, não tem nada de diferente de qualquer material que você possa usar para alfabetizar qualquer criança. E aí eu fico pensando, mas por que estão falando que isso para criança com deficiência intelectual? Especificamente síndrome de Down? Para criar nicho, para criar rótulo, para dizer que é a deficiência que determina a prática pedagógica e não eu conhecer o sujeito. Então, antes de encaminhar, o professor e a coordenação precisam ter conversado sobre este caminho do aluno na escola. Sentindo necessidade, aí sim se encaminha. De preferência com um monte de não, né? A gente encaminha dizendo, tem essas questões. Quantos encaminhamentos, você que é do AE, quantos encaminhamentos você já recebeu em que o professor ou o coordenador, ao encaminhar, disse das suas dificuldades, em vez de dizer só da dificuldade da criança? Aumenta. A dificuldade dele a partir da presença da criança. Não é essa pergunta que eu estou fazendo, porque, de novo, isso é o não da criança, do foco da criança. Quantos encaminhamentos vêm de uma autoavaliação do trabalho do professor? Não que ele não consegue fazer por causa da criança, mas, por exemplo, eu não consigo identificar se a criança conhece as letras. Vem muito disso? Nem tentou. Vocês percebem a diferença entre eu dizer eu não consigo fazer tal coisa porque a criança está lá, ou eu estou com dificuldade em saber isso da criança, ou eu estou com dificuldade em estabelecer uma comunicação com a criança, eu tenho dificuldade de saber o que irrita e desencadeia o choro na criança. Vocês percebem que só faz um encaminhamento nesse nível o professor que está observando a si mesmo também, não só a criança e o que ela não consegue fazer? Na essência, gente, registro, no final das contas, é um exercício de sensibilidade, não é técnica de redação. Certo? E aí?
Aí eu faço a ficha de encaminhamento, beleza, porque eu já trabalhei com a criança, não porque ela tem uma deficiência. E aí, na avaliação inicial, o professor do AEE registra sobre o aluno, e aí ele vai... Por que primeiro o aluno? Porque, geralmente, a gente vai perguntar tudo que todo mundo acha da criança, né? E aí, em algum momento, eu descubro alguma coisa da criança lá falando com ela. O professor do AEE começa o trabalho dele conversando com a criança. Se ela não fala, interagindo com a criança, descobrindo algo da criança. Depois, registro do trabalho pedagógico. Eu entrevisto professores, eu observo a prática pedagógica, eu observo fora da sala de aula com outros professores, eu observo o momento do recreio, como é que é a interação dessa criança, se ela fica num cantinho, quem que ajuda, qual é o coleguinha que é mais solícito, por quê, né? Vocês veem que tudo isso que eu estou falando já está mostrando para o professor do AE se tem barreira ou não. Não tem a ver com deficiência. Ah, tem deficiência, matricula. Tá? Aliás, só lembrando, muitas vezes você conversa com o professor que encaminhou a criança, ela tem um olhar e as verdades absolutas sobre a criança. Aí você vai lá e conversa com um professor de outra disciplina, aí é uma criança totalmente diferente. Quem já viveu isso? Já experimentou essa situação? Um professor descreve a criança, é uma. Daí você vai falar com outro profissional, a descrição parece a Ruth e a Raquel. Lembra? Ah, a Ruth é boa, a Raquel é má. É isso. Aí, você fala, mas espera aí, não deu match. Não deu match. Quem conta diz mais sobre si do que sobre o outro, correto? É sábio isso. É sábio. Por que o professor não pode, do AE, então, para verificar se é necessário ou não o AE, por que ele não pode só pegar o relatório e a narrativa de um profissional? Porque a criança está interagindo com as outras crianças, que têm outros olhares. A criança está interagindo com outros professores, com a família, com o irmão, com o tio, com o pai, com o avô, com tanta gente. Para cada uma dessas pessoas com que a criança convive, vai ter a Ruth, a Raquel, a Regina, a Rafaela, porque a descrição vai ser sempre muito diferente. Eu coleto registros com a família, com a equipe técnica da rede. Eu posso conversar, por exemplo, com um psicólogo escolar da rede, com a TO, com a físio, que acompanhou essa criança no ano anterior, para saber como é que foi o trabalho. E as informações com profissionais externos. Uma vez eu acompanhei um caso muito legal que a criança ela morria de vergonha e ela não falava. Esse menino tinha autismo. Ele não falava com quase ninguém na escola. E aí a professora do AE, na hora que estava fazendo a avaliação inicial, entrou em contato com o professor da escolinha de futebol. E ele mandou pelo WhatsApp vídeos dele jogando futebol com a turma, que ele já ia desde pequenininho. Ela ali viu outra criança, que ela não estava vendo no ambiente escolar. Se eu não vou mais a fundo nessa observação, na entrevista, no meu registro, eu perco as facetas do sujeito. Eu vou só no que ele não consegue e acabou. Tá fadado o caminho dessa criança dentro da escola. Terminando. Então, gente, só para encerrar, eu queria contar uma história rapidinho. Eu acompanhei uma criança autista. E, no primeiro dia que eu fui falar com aquela turma, era um encontro é um encontro pedagógico, estava a direção, a coordenação, e eles tinham que eleger um caso para fazer a discussão ao longo do ano, né, nos encontros mensais que a gente teria. E um dos casos que eles escolheram foi de um menino autista que tinha acabado de sair de 4 anos numa escola especial da própria rede. A rede estava encerrando as classes e escolas especiais e as crianças estavam indo para a sala comum. Então, imagina, uma criança que vem de um repertório de sala especial e que chega naquele ambiente cheio de gente, cheio de barulho, cheio de estímulo. E aí, essa professora de braços cruzados falou, você ia falar de inclusão com a gente, é isso. Eu falei, vamos fazer um estudo de caso e tal. Ela falou, então tá, então é o seguinte,
Ela pegou o celular, deu play e pôs um vídeo do menino jogando as coisas no chão, chorando muito, abaixando as calças e fazendo cocô no meio da sala. E eu tentava ver o vídeo, depois eu assisti mais uma vez, né, para entender o vídeo, mas enquanto ela me mostrava o vídeo, ela balançava o celular, eu tentava ver o que era, e ela dizia, me diz isso aqui pode ficar na sala, me diz. Eu tinha duas opções ali, né? Me retrair e deixar ela falar, né? E achar que aquela professora não estava afim, que é uma péssima professora, uma pessoa preconceituosa, ou eu ficava ali, deixava vir para entender e a gente começar a trabalhar. E foi isso que eu fiz. Por que essa professora estava tão nervosa a ponto de quase me fazer engolir aquele celular que ela estava ali? História, gente. O menino ia uma vez ou duas, no máximo, por semana, porque ele não aguentava ficar na escola. Então, eu estou reproduzindo a fala, tá? Não é que eu concorde, estou reproduzindo o que foi me dito. Ele não aguenta ficar muito tempo na escola, então ele vem 2 vezes por semana, às vezes uma, e ele fica 1h30. Primeira pergunta que eu fiz, e aí eu faço para vocês, já conhecendo um pouquinho da história. Tem como essa criança se acostumar ao ambiente escolar se ela aparece lá 2 vezes por semana durante 1h30? O que vai acontecer toda vez que essa criança pisar naquele lugar? Ela vai chorar, ela vai querer quebrar tudo, ela vai, não encosta em mim, ela vai chorar dizendo, eu quero ir embora, eu quero sair daqui. Então, a primeira coisa, coordenação, direção, plano de inserção, permanência, mais dias, mais horas. Daqui 1 mês eu vou voltar, esse menino tem que estar aqui todo santo dia, durante o horário, porque esse é um direito dele. Beleza, direção, coordenação, a professora foram se acalmando. E a gente foi criando estratégias para entender o que aquela criança estava dizendo. Quando uma criança chora, quando a criança joga as coisas, quando a criança sai, ela não está dizendo nada. Ela está dizendo tudo. Dá para dizer que essa criança é agressiva? Se eu disser que ela é agressiva, eu vou entender que ela vai sair dali chutando o tio da escola, chutando o avô que vai chegar para buscar, e ela chuta quando ela acorda, e ela chuta quando ela levanta, e quando ela vai comer, ela come chutando a comida. Ela é isso? Em que circunstâncias essa criança se desequilibra, chora, com quem, com qual tom de voz, como que eu vou percebendo isso, gente? Me ajuda, só para eu achar que valeu a pena eu ter vindo aqui. Registro. Registro de formulário? Não. Essa preocupação sutil de, olha, ela chorou muito, mas antes dela chorar, a gente tentou segurar na mão. Então, vamos da próxima vez não segurar, vamos tentar só falar com ela. Talvez o toque esteja incomodando, talvez o toque assuste. Vocês percebem que se eu vou observando muito mais do que reagindo, se eu faço uma educação reativa, eu não chego a muito lugar. Ou eu chego, né? Eu chego às verdades absolutas que emperram a vida escolar da criança e também me fazem me sentir uma pessoa muito impotente enquanto profissional. Se eu me abro para observar e para deixar essa criança mostrar o que ela está querendo me dizer e anoto, depois de 1 semana, recupera as anotações, vocês vão ver que alguma coisa aconteceu. E aí você recupera a 2ª semana de anotação, daquela anotação para cá, eu já mudei um detalhe, eu mudei um disparador, um material, eu observei que ela gosta de coisas que giram, ou música, então eu vou trazer isso para o ambiente. Toda vez que eu ponho tal música, ela calma. Então eu ensinei as crianças da turma a cantar junto a música que deixa ela calma, porque isso é bom para todo mundo. Então, essa história desse menino acaba que a gente passou fevereiro, março, abril. Era ano de Copa do Mundo, né? Em maio, a professora já estava fazendo, ele já ficava sentado no grupo. Primeiro a carteira dele ficava assim, ficava um dente assim, 3, só que ele não deixava pôr a carteira junto. E aí todo dia a professora ia puxando a carteira um pouco. A mesma professora que queria me fazer engolir o celular. Porque eu falei, calma, nós vamos junto, né? E aí ela foi contando e ela foi registrando. Hoje ele ficou mais perto e aí ela foi me mostrando.
Hoje, ele sentou no grupo. Ela conseguiu pôr a mesa dele junto, com as outras 3 mesinhas no grupo de 4. Isso tudo, gente, é para dar nota. Essa criança é 10. Essa criança, ela chegou num estado sem saber para que servia um lápis, um papel, e aí ela pegou e fez uma atividade, a bandeira do Brasil, Copa do Mundo. Ela falou, olha, Meire, a primeira atividade que ele fez foi essa da Copa do Mundo. Aí ela mostrou as fotos, né? Eles fizeram a bandeira do Brasil, as crianças fizeram a bandeira do Brasil. Aí ela falou assim, olha, ele não fez a bandeira do Brasil, mas ele usou as cores da bandeira. Aí ela pegou os papéis, ele pegou, pintou uma folha de sulfite de verde, uma de azul e uma de amarelo, né? Foram as cores que ele observou daquela atividade, ou seja, ele estava super atento ao que a garotada estava fazendo, né? Ele usou as cores. Ela falou assim, ele não fez a bandeira, mas ele fez esse registro. Eu falei, peraí. Aí eu peguei o durex, peguei as 3 folhas, pus uma 4ª folha em branco, grudei as 4 páginas. Eu falei, ele não só fez a bandeira do Brasil, como ele fez a maior bandeira do Brasil. Está aqui o registro do seu aluno. A carta que eu recebi no final do ano dessa professora foi: a experiência que eu vivi esse ano com essa criança vai me permitir, daqui 3 anos, me aposentar me sentindo uma verdadeira professora. Foi uma das coisas mais legais que eu já vivi dentro da escola. Porque ela só conseguiu saber o que essa criança aprendeu porque ela estava ali, para cada detalhe, observando. E isso é justo que seja feito para todas as crianças, tenham ou elas não deficiência. Os documentos são para todos, mas o registro é o caminho de cada um. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero não ter exagerado aí no tempo. Estou aberta para perguntas.